A inflação na maioria das economias avançadas ao redor do mundo está muito alta nos dias atuais. A grande maioria dos países ocidentais chegou ao final de 2022 com alguma das maiores taxas de inflação registradas em todo o século. Estamos falando do fato de que, em dezembro de 2021, por exemplo, a inflação anual em lugares como Espanha ou Estados Unidos ultrapassou a barreira dos 7,5%. Se você tem acompanhado números da inflação por aqui, provavelmente viu números parecidos. No entanto, e se eu te dissesse que existe um lugar onde a inflação é completamente desconhecida há mais de 10 anos? Como você pode ver neste gráfico, a Suíça parece viver em um cenário totalmente diferente no que diz respeito à inflação. Com o aumento de preços até 5 vezes menores do que seus vizinhos ocidentais, é como se os suíços vivessem em outro planeta. Embora assim, eu sei que muitos de vocês estão pensando, este gráfico mostra que em 2021 a Suíça teve uma taxa de inflação de 1,6%. E, embora essa taxa seja muito baixa, podemos realmente dizer que não existe inflação na Suíça? Bem, deixa eu te explicar que, na realidade, essa taxa de inflação de 1,6% é uma exceção fora da curva para o país suíço. Desde 2009, a inflação na Suíça foi negativa em 70% dos anos. E isso não é tudo. Como você pode ver, quando os níveis positivos de inflação foram registrados, eles nunca excederam 1%. Traduzindo isso para uma linguagem técnica, poderíamos dizer que a Suíça é um país acostumado com a deflação. Ou seja, os preços caem em todos os setores ano após ano. A pergunta é, como esse fenômeno ocorre? Qual é o segredo da Suíça? Será que o seu Banco Central, ao contrário do resto do mundo, não imprime dinheiro nenhum? Bem, segure-se na cadeira porque aqui vem a parte mais interessante. A Suíça não apenas imprime dinheiro o tempo todo, como também está imprimindo a uma taxa impressionante. Para você ter uma ideia, apenas nos últimos 10 anos, o Banco Central Suíço aumentou o volume de francos em circulação em 4 vezes. Isso é um aumento gigante na oferta de dinheiro. Em comparação, é quase 60% maior do que o Banco Central Europeu durante o mesmo período de tempo. Portanto, quando as pessoas dizem que imprimir dinheiro inevitavelmente causa inflação, você sabe que o exemplo suíço mostra que nem sempre é o caso. De qualquer forma, levando tudo isso em consideração, surgem algumas perguntas. Como a Suíça faz para evitar a inflação? O que este país tem que os outros não têm, além dos baixos impostos e os melhores relógios do mundo? No vídeo de hoje responderemos a todas essas perguntas. Fique ligado. Você já se perguntou como exatamente um Banco Central funciona? Se você ainda não sabe, o Banco Central de um país é o órgão responsável por imprimir dinheiro no mercado, regular as taxas de juros e controlar a inflação. Mas qual é o mecanismo passo a passo que permite que eles realizem todo esse trabalho? Como o Banco Central injeta dinheiro na economia para controlar a inflação? Bem, a resposta é entender primeiro um conceito um pouco diferente. É que os bancos centrais funcionam quase como empresas. Eles têm propriedades, têm poupanças, têm dívidas. E além disso, eles podem até ter lucros. Só para você entender, em 2022, o Banco Central do Brasil teve um prejuízo de 298,5 bilhões, sendo que no ano de 2021 obteve um lucro recorde de 85,9 bilhões. No caso do Banco Central da Suíça, vai além. Não apenas o Banco Central Suíço obtém lucros como qualquer outra empresa, mas também está listado na Bolsa de Valores. E sim, você mesmo pode comprar uma ação e receber parte desses lucros todos os anos. Mas fique ligado que isso não é uma recomendação de investimento. Mas de onde exatamente vem esse lucro? Qual é exatamente o negócio de um banco central que te permite ganhar dinheiro? Bem, a verdade é que seu nome deixa bem claro. O Banco Central, primeiro de tudo, ele é um banco e ganha dinheiro por meio de empréstimos e investimentos. A questão é, para quem ele empresta esse dinheiro? E ainda mais importante, qual é a fonte do dinheiro que ele empresta? Veja, por um lado, os bancos centrais podem emprestar dinheiro para governos e, por outro, podem emprestar para os bancos de varejo. Outra fonte, os empréstimos, que, como em qualquer outro banco, são concedidos com juros, daí os lucros. Um fato curioso sobre todo esse assunto é que o dinheiro emprestado pelo Banco Central é dinheiro recém-criado, ou dinheiro recém-impresso, melhor dizendo. Portanto, somando 2 mais 2, o dinheiro que você tem na sua carteira saiu de um empréstimo que o Banco Central fez a um banco, ou ao governo,
e que mais cedo ou mais tarde terá que ser pago, por exemplo, por meio de impostos. Mas você deve estar se perguntando o que tudo isso que acabei de te contar tem a ver com o fato de não haver inflação na Suíça. Bem, segure-se porque agora vem a melhor parte. Imagine que, em uma tabela como esta, escrevemos todos os movimentos contábeis do Banco Central do Brasil. Em uma parte, chamada passivos, anotamos o total de dinheiro criado na economia, 8,3 trilhões de reais. E na outra parte, chamada ativos, anotamos para quem todo esse dinheiro foi emprestado. Especificamente, o governo brasileiro recebe esses empréstimos, enquanto os bancos comerciais recebem outra parte. No entanto, você provavelmente já percebeu algo. Se somarmos o dinheiro dos empréstimos concedidos a bancos e governos, ainda faltam 1,4 trilhões de reais em relação ao montante total de dinheiro emitido. Então a pergunta é, onde está todo esse dinheiro? Veja bem, o que realmente acontece é que os bancos centrais têm uma terceira forma de introduzir o dinheiro que imprimiu na economia. Uma terceira forma que, provavelmente você não saiba. Essa terceira forma consiste em comprar ativos como ações, ouro ou até mesmo moeda de outros países. Ativos que, digamos, são mantidos como uma espécie de reserva. Essas economias são conhecidas como reservas do Banco Central. E, acredite, quando digo que são essenciais para controlar a inflação ou as taxas de câmbio, se um banco central possui reservas muito altas, como reservas de ouro, por exemplo, quando ocorre um período inesperado de inflação ou queda nas taxas de câmbio, ele pode vender as reservas de ouro em troca de recuperar parte de sua própria moeda. Ao fazer isso, recomprando a sua moeda com ouro ou outros ativos, o Banco Central pode reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e assim interromper a desvalorização de sua moeda. Em outras palavras, ter muitas reservas é uma garantia importante de que o Banco Central será capaz de controlar a oferta e a demanda de sua moeda, ou seja, garantir que sua moeda tenha um valor estável e seguro. Mas, se você quiser uma explicação um pouco mais concreta, vamos mostrar alguns números. No caso do Banco Central do Brasil, como já vimos, essas reservas totalizam cerca de 300 bilhões de dólares, ou seja, o Banco Central tem um respaldo grande de sua moeda. A pergunta é, você consegue adivinhar o quanto de reserva o Banco Central suíço possui? Bem, segure-se na cadeira, porque não é menos o que você acaba de ver na tela. Mais de 9 em cada 10 francos suíços são assegurados por ouro, por ações de empresas como Amazon, Google e Apple, ou por ativos de países estrangeiros. E se as reservas do Banco Central Suíço fossem divididas entre os cidadãos suíços, cada um deles receberiam mais de 114 mil dólares. Agora compare essa política com a dos bancos centrais que se dedicam a dar dinheiro ao governo para que eles possam gastar como quiser. Aliás, é isso que o Banco Central e o próprio Fed vêm fazendo há bastante tempo. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Poderíamos dizer que o Banco Central Suíço é algo como um enorme fundo de investimento. E observe bem, porque não estamos apenas falando do fato de que as suas reservas são extremamente altas, mas também que essas reservas continuam a crescer ano após ano, graças aos retornos obtidos em seus investimentos. Bem, graças aos enormes investimentos do seu Banco Central, as instituições políticas suíça e a economia suíça possuem dois superpoderes praticamente únicos no mundo. O primeiro é que, como resultado dos lucros do Banco Central, o Estado suíço, que é o maior acionista, recebe financiamento extraordinário, praticamente gratuito a cada ano. Lucro puro e simples. O segundo superpoder é que, se você pensar sobre isso, uma moeda com tanto respaldo, segurança e estabilidade é um investimento perfeito para todos aqueles poupadores que desejam proteger bem seu dinheiro. Em outras palavras, durante os períodos de crise econômica ou inflação, o franco suíço funciona praticamente como ouro, ou seja, como uma proteção perfeita para as economias de grande parte do mundo. Isso, aliás, explica notícias como esta. Como você pode imaginar, o fato de o franco suíço ter se tornado um produto de investimento impulsionou seu valor para níveis astronômicos. Para você ter uma ideia da força do franco suíço,
No ano 2000, era possível comprar apenas $60 com 100 francos suíços. Hoje, com a mesma quantidade de francos, é possível comprar mais de $100. O valor quase dobrou em apenas 20 anos. Dito isso, agora pense por um momento. Quanto mais investidores desejarem comprar francos, mais seu preço aumentará. E, quanto mais seu preço aumentar, mais fácil será para o Banco Central comprar novas reservas e garantir ainda mais segurança, atraindo cada vez mais investidores. Como resultado, o Banco Central pode imprimir cada vez mais francos para trocá-los por moedas estrangeiras, que são convertidas em grande parte em ações, e tudo isso sem gerar inflação. Sim, de fato, o franco suíço é uma moeda em constante crescimento. Embora a força do seu Banco Central seja mais do que suficiente para explicar a ausência de inflação na Suíça, ainda há um segundo aspecto fundamental que ainda não abordamos. Você consegue adivinhar o que é? Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram dizer que a Suíça é um paraíso fiscal. A Suíça foi um país de fato onde o sigilo bancário era absoluto. Este sigilo era um dos seus pilares de sua atividade e também um dos seus maiores ativos que durante décadas permitiu a investidores esconder grandes fortunas do fisco, mas após vários escândalos políticos, os países da OCDE conseguiram colocar a Suíça contra a parede por influenciar a lavagem de dinheiro com seu sigilo bancário. Aparentemente, pelo menos no que diz respeito ao sigilo bancário, a Suíça não é mais um paraíso fiscal. Já em relação aos impostos, muito pouco imposto é realmente pago na Suíça. Dê uma olhada. Neste gráfico você pode ver que a porcentagem que, por exemplo, os governos suíço e espanhol retiram para cada euro ganho por um trabalhador, de acordo com a sua renda. Estamos falando de quase 50%, mas para ilustrar melhor, vamos considerar um exemplo mais concreto. Enquanto que na Espanha, uma pessoa que ganha cerca de 30 mil euros por ano precisa pagar cerca de 5.103 euros em impostos, na Suíça, essa mesma pessoa precisaria pagar apenas cerca de 2.800 euros. Isso, é claro, sem levar em conta que a taxa de IVA suíça é de 7,7%. As contribuições para a segurança social pagas pela empresa, que na Espanha estão entre as mais altas do mundo, e o fato de não haver impostos como o imposto sobre os ganhos de capital. E sim, eu sei que você está pensando, o que os baixos impostos têm a ver com a inflação? Em resumo, com os baixos impostos da Suíça, empresas de todo o mundo passam a ver a Suíça como um excelente lugar para investir, não apenas porque pagarão menos impostos, mas também, e acima de tudo, porque esses mesmos baixos impostos atraem trabalhadores estrangeiros altamente qualificados para o país, que as empresas podem contratar facilmente. Enquanto que na França, por exemplo, apenas 12,38% de seus trabalhadores são estrangeiros, na Suíça esse número quase dobrou, ultrapassando 22% da população. Em resumo, meus amigos, a demanda e o valor do franco suíço, juntamente com a sua baixa inflação, não se devem apenas à grande segurança oferecida por seu Banco Central, mas são motivados pelas ótimas condições oferecidas por sua economia às empresas estrangeiras. Portanto, sabendo de tudo isso, tenho certeza de que agora você está desejando que o Brasil faça isso, ou, pelo menos, o Banco Central do Brasil comece lentamente a imitar o modelo suíço. Bom, não é bem assim que as coisas funcionam. Na realidade, o governo suíço não gosta muito dessa situação de deflação. O Banco Central suíço, na verdade, está interessado em ter uma inflação mais alta. De acordo com o El País, a Suíça age para desvalorizar o franco e limitar o seu papel como moeda de refúgio. O Banco Central suíço decide fixar a sua moeda a uma taxa de câmbio de 1,20 francos para o euro, devido ao risco de supervalorização para a economia. O que é certo é que a deflação que a Suíça experimentou nos últimos anos não parece ser algo tão bom assim. E francamente, há um bom argumento de que a deflação contínua poderia ser muito pior do que uma inflação moderada. Mas esse assunto é algo que abordaremos em um vídeo futuro.